Olá a todos. Eu saí do meu isolamento social especialmente para vir aqui na sociedade falar com vocês sobre um problema muito importante. Qual é esse problema? É a relação do Covid-19 e a rinite alérgica. Mas como é que é essa relação, né? Nós vamos falar um pouquinho. Aqui são os meus conflitos de interesse, não há conflito de interesse, mas o que a gente está vendo aqui? Um paciente que até alguns meses atrás a gente dizia que esse paciente ou tinha uma rinite ou uma sinusite. Agora ele tem uma doença respiratória que pode ser o Covid, que entrou aí no diagnóstico diferencial. E na verdade, quando a gente está numa pandemia, a primeira opção seria o Covid. Mas e se o paciente tem rinite? Como é que a gente vai saber, né? Muito bem. E para ilustrar isso, eu vou mostrar um paciente e discutir com vocês um caso justamente de um paciente meu do consultório. Como vocês estão vendo aí, esse paciente ele foi fazer o isolamento social em Indaiatuba, né? É uma paciente feminina de 46 anos, administradora. Então ela pode trabalhar de casa e ela foi logo no começo do isolamento para Indaiatuba e ficou trabalhando de lá, né? E ela, claro, não quis vir até São Paulo, não queria sair do isolamento, então nós fizemos uma videoconsulta aí, segundo as orientações, inclusive, da Sociedade de Otorrino, né? Qual era a queixa dela? Obstrução nasal, coriza e secreção posterior há 5 dias. Né? Ela começou com sintomas, os sintomas foram passando, não melhoraram, ela resolveu fazer uma videoconsulta comigo. Muito bem. Ela refere que o quadro agravou-se nos últimos 2 dias e também tinha uma cefaleia retroocular, que ela até tomou paracetamol e teve melhor. Não tinha dor de garganta, nem febre, né? Mas ela é uma paciente minha do consultório, então eu sabia que ela tinha uma rinite alérgica. Ela tem teste positivo para ácaros e poeira, ela já havia tratado comigo no ano passado, ela ficou bem e parou o tratamento pela própria conta, né? Mas ela refere também que esses sintomas que começaram há 5 dias atrapalham o sono e a concentração dela no home office, né? Ela está em isolamento social há 10 dias no momento da consulta, né? Não é hipertensa, não é diabética, não tem outra patologia, né? Mas ela tem uma história típica de rinite, desde a infância e adolescência, teve até alguns episódios de asma, né? E usava as famosas bombinhas lá na infância e melhorava, né? A mãe tem asma, a irmã tem rinite, então é uma paciente típica que eu já sabia que ela tem rinite alérgica. Muito bem. Não é tabagista nem etilista. A casa não tem nada que acumule poeira, né? Tem piso de tábua nos quartos e na sala, o quarto recebe sol, mas quem está fazendo a limpeza da casa é ela e o marido, e ela há 3 dias teve muito contato com poeira, então ela já começou com sintomas, aí ela foi fazer a limpeza, aí que ela piorou, né? Agora, se ela faz limpeza com o marido, ou seja, ela limpa e o marido não faz nada, né? Então ela que teve realmente contato com poeira, né? Eles têm um cachorro que está lá com eles, né? E ela me mandou essa imagem da garganta, né? Para a gente ver que tem uma discreta secreção posterior hialina, não é característica purulenta, né? Não é amarelada, nem esverdeada, tá? Não tem nem hiperemia nem nada na garganta. E ela mandou essa foto também que ela estava com uma hiperemia nos olhos, né? Uma hiperemia conjuntival. Muito bem. Agora, né, esses sintomas respiratórios, todo mundo fica preocupado que um sintoma respiratório é sintoma de Covid,
né? Paciente alérgico, não é alérgico, mas a gente tem que ver as diferenças clínicas das duas doenças, né? O Covid-19, os sintomas principais são febre, fadiga e tosse seca. E a rinite são os famosos sintomas cardinais da rinite: obstrução nasal, coriza, espirros e rinorreia. É claro que existem outros sintomas secundários dessas doenças. E aí, às vezes, a gente pode confundir um pouco, porque o Covid também dá dor de garganta, anosmia, rinorreia, cefaleia, mal-estar, náuseas, né? Ao passo que a rinite também dá tosse, dor de garganta pode dar, né? Tem os sintomas oculares, também tem cefaleia associada, hiposmia, um calor, mal-estar, que é aí que vem o nome da rinite dado pelos americanos, que é a hay fever, né? Apesar de não haver febre. Então, eventualmente, alguns pacientes vão ter sintomas concomitantes, né? Mas vou fazer um adendo aqui: todo mundo já viu, principalmente os otorrinos, que a anosmia é um sintoma que aparece muito frequentemente em quem tem Covid-19 positivo, né? Eu estou mostrando aqui um gráfico do site da revista Nature, que em 7 de abril, 60% dos pacientes que usaram esse aplicativo deles para referir os sintomas tinham o teste positivo e anosmia, né? Então, perda do olfato. Então, a gente pode ver que os pacientes aí tiveram fadiga, depois tosse, né? E depois anosmia. Quer dizer, esses foram os sintomas principais desses pacientes desse estudo aí. Então, eles relataram, ou seja, 59% dos pacientes que eram positivos para a Covid reportaram perda do olfato, contra 18% dos pacientes que testaram negativo. Então, realmente, prestar atenção no olfato. Na rinite é muito mais uma hiposmia, uma coisa leve na crise, do que uma anosmia, uma coisa mais pesada, com perda de gosto também, né? E os espirros? Todo mundo, né, você chega perto de alguém hoje em dia que espirra, todo mundo já fica assustado, mas na verdade o espirro não é associado aos sintomas do Covid, né? Ele é muito mais um sintoma de rinite ou um outro resfriado do que positivo para Covid-19, né? Mas é claro, a gente precisa lembrar que espirrar não é bom, porque isso pode transmitir a doença nos assintomáticos, né? Então, lembrar todos os nossos pacientes e nós também de usarmos máscara, né? Olhos vermelhos, conjuntivite, ele é sintoma de Covid, mas na verdade os estudos aí do mundo inteiro estão mostrando que 1 a 3% dos pacientes com Covid positivo têm a conjuntivite, né? Não é a maioria. Mas lembrar também, né, que a gente levar a mãos aos olhos também transmite a doença. Então, evitar colocar a mão nos olhos nesses dias aí, né? E claro, rinite alérgica e Covid podem estar juntos? Claro, principalmente nessa época do ano. Todo mundo está vendo os nossos pacientes aí começarem os sintomas de rinite. Começou o outono, eles estão muito em casa, rinite perene relacionada ao ácaro, então os sintomas estão começando, né? Claro, mas se a gente, por exemplo, tiver febre associada, apesar da hay fever, né, na febre e fadiga está muito associada ao Covid, né? Então a gente precisa suspeitar. Lembrar, né, que assim, o aperto no peito, a dificuldade de respirar são sintomas de asma e sintomas de Covid, né? Então a gente tem que dar muita atenção nos pacientes que têm asma, eles precisam realmente, ou suspeita de asma, eles precisam realmente prestar muita atenção, né? Porque eles podem ter crise de asma, mas eles podem estar com o Covid, né? Isso leva à morte. Muito bem, então voltando lá para a nossa paciente, ela estava em isolamento social há 15 dias, sem febre, sem tosse seca, sem nenhuma tosse, só com aquela rinorreia anterior e posterior, obstrução nasal e cefaleia.
Como eu já sabia que ela tinha rinite alérgica, então ela estava numa crise de rinite alérgica. A rinite dela é persistente, moderada a grave, ou seja, está em crise não controlada, né? A gente sabe que a rinite é persistente, por quê? Porque ela é uma rinite que dura muito tempo, né? Mais que 4 semanas. É moderada a grave porque está atrapalhando o trabalho e o sono dela, né? O ARIA já determinou muito bem isso. E é não controlada, né? Porque ela está com sintomas, tem impacto na vida, né? Eu fiz para ela o teste da boca fechada, né? Que é um teste muito interessante, porque se a gente não tem nenhuma outra maneira de medir, eu pedi para ela ficar com a boca fechada, respirando pelo nariz, e ela não conseguiu ficar 30 segundos de boca fechada porque ela tinha uma obstrução nasal de origem alérgica, ou seja, não controlada. O que eu recomendei para ela? Soro fisiológico de manhã e à noite, e dei associação de antihistamínico com antagonista de leucotrieno por 30 dias, tá? A levocetirizina associada ao montelukast é um comprimido só, porque eu sei que ela vai ter esses sintomas durante muito tempo, ela não está saindo de casa, está fazendo limpeza, então nós vamos dar um tratamento mais longo para ela. Por quê? Porque justamente o Practal recomenda esse tipo de tratamento. A gente vê aqui que no passo 3 é recomendada a combinação de medicamentos, e uma das combinações mais eficazes é o antihistamínico oral com antileucotrieno, tá? Então foi isso que eu dei, e falei com ela no dia seguinte, né? E ela falou que já tinha melhorado do quadro no primeiro dia, todos os sintomas já tinham melhorado. Um pouquinho da obstrução, a rinorreia já tinha melhorado, a cefaleia também, e ela nem tinha precisado tomar o paracetamol. Por que isso? Porque a gente sabe que se a gente associar um antihistamínico, que é muito bom no espirro, no prurido e na coriza, e menos na obstrução nasal, com antileucotrieno, que age na obstrução nasal e age na coriza, a gente vai ter uma ação muito maior em todos esses sintomas. A gente vai atacar a inflamação pela via dos leucotrienos e pela via da histamina, né? Então a gente vai ter realmente uma ação potencializada, né? Como que a gente vê isso? Já temos até uma meta-análise do ano passado mostrando os efeitos da associação. Então a associação pela meta-análise é eficaz para a rinorreia. O que mais? É eficaz para os espirros, é eficaz para o prurido, é eficaz para a obstrução nasal, né? Ou seja, os sintomas nasais totais da associação do antihistamínico com o antileucotrieno melhora claramente numa meta-análise do que somente as substâncias sozinhas, né? Então, é melhor que o antihistamínico sozinho, melhor que o antileucotrieno sozinho. Você juntar os dois, você vai ter uma melhora, como mostra essa meta-análise. E é interessante ver aqui que na rinite alérgica perene, os estudos que contribuem mais são os estudos da levocetirizina com o montelukast, que tem uma forte ação na rinite alérgica perene, né, que é o caso dessa paciente. E eu termino aqui deixando a mensagem a todos que se a gente conseguir, pelos sintomas, analisar direitinho, a gente vai conseguir saber diferenciar a rinite alérgica de COVID. E é claro, a gente precisa tratar os nossos pacientes. Não vamos negligenciar, não tratar a rinite alérgica, porque isso atrapalha muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Muito obrigado.